Vamos falar um pouco sobre esse impasse do orçamento, então. A gente conversa agora ao vivo com o Murilo Viana, especialista em contas públicas. Tudo bem, Murilo? Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece pela presença sempre. Queria muito te ouvir sobre esse impasse que parece não ter fim. A gente viu agora há pouco a Haddad falando um ponto importante, falando que realmente vão dividir a MP 1303, vão fatiar ela para conseguir avançar com projetos de lei e avançar lá no Congresso, para tentar, de certa forma, conseguir uma arrecadação. Não à toa a gente está vendo o orçamento de 2026 sendo empurrado aí com a barriga. Eu queria entender, inclusive a gente ouviu muita discussão em torno de quando que aconteceria a votação do orçamento, quando que seria apreciado, inclusive, esse orçamento de 2026 e essas discussões, quando seria entregue. E a gente ouviu, inclusive, o próprio governo falando que não deve atrasar e não deve ficar para o ano que vem esse cenário. Queria entender, diante do que a gente tem agora à mesa, inclusive o próprio governo federal, o próprio ministro Haddad, enquanto não entregaram nada, nem projeto de lei, nem MP. Desse jeito que está agora, a gente não conseguiria ver as contas fechadas em 2026 e talvez nem nesse ano na sua avaliação, ou seria possível? São várias peças aí complexas nesse quebra-cabeça, né? Sem dúvida alguma, o maior desafio está, de fato, em 2026. 2025 tem espaço para necessidade, caso venha a ter que fazer contingenciamentos mais significativos, a gente ainda tem um espaço razoável. Agora, o maior desafio é no ano que vem, coincidentemente, é um ano eleitoral, então é o momento em que tanto o Congresso Nacional quanto o governo federal teria menos a disposição ali para poder aprovar medidas de baixo apelo popular e também de fazer recuos do ponto de vista de despesas ou aprovar mesmo, do ponto de vista do Congresso, medidas mais substanciais do ponto de vista das receitas. Facilitar também a execução fiscal para o governo federal, do ponto de vista da oposição, significa fortalecer o atual presidente na campanha de reeleição. Por outro lado, dificultar ali também fechar as contas de 2026 pode representar uma maior dificuldade na execução das emendas parlamentares dos congressistas em ano eleitoral. Então, veja, é um quebra-cabeça bastante difícil de ser digamos, ali, equacionado, e junta-se a isso uma desaceleração econômica que tem acontecido, né, no Brasil. A expectativa para o ano que vem é esses juros elevados já vem afetando a atividade econômica, e desaceleração econômica não combina com uma projeção mais otimista do ponto de vista das receitas. Então, as receitas devem perder ali dinamismo para o ano que vem, e que se soma a isso o governo também tendo dificuldade de aprovar novas rodadas de aumento de receita e algumas medidas do ponto de vista das despesas, e um resultado primário projetado, na verdade, um resultado primário alvo para 2026 já de um superávit de 0,25. Então, tudo isso se soma a um cenário de grande dificuldade para o governo entregar as contas minimamente adequadas no ano que vem. Pois é curioso porque existe realmente essa percepção de que seria um cenário de superávit para o ano que vem, só que realmente vai ser difícil fazer esse cálculo. O próprio Haddad falou agora há pouco também que o que eles estão tentando fazer é levar em consideração a prática de aprovar um orçamento desequilibrado. O que ele falou é isso, tentando agora arrumar esse parafuso para tentar fazer funcionar esse orçamento, já pensando no ano que vem. E aí a gente teve o ministro Haddad falando também agora há pouco que eles devem ter o melhor resultado fiscal desde 2015 neste ano. Como é que você entende esse cenário e esse resultado fiscal que deve vir nesse ano, a partir do que a gente tem, pelo menos agora, nesse momento? Você acredita que esse pode ser realmente o melhor resultado fiscal nesse ano? E o que isso representa exatamente? Porque a gente percebe o mercado extremamente preocupado com o cenário fiscal ainda assim. Nós temos ali algumas questões, né? O primeiro é que, infelizmente, o arcabouço ele tem alguns problemas, entre eles, tem perdido a credibilidade do ponto de vista do acompanhamento de mercado devido ao excesso, ali, especialmente aos excessos de despesas que não são computadas para fins de mensuração do resultado primário, ou seja, essas despesas batem no endividamento público,
uma vez que vira déficit efetivo e virando déficit primário efetivo, depois bate no crescimento do endividamento público. Entre eles, nós temos as despesas precatórias, onde uma parte expressiva dessas despesas estão fora ali do cômputo da meta de resultado primário alvo ali do governo. Somando-se a isso, nós temos também uma taxa de juros, hoje a Selic é a 15%, que gera ali uma dinâmica no endividamento significativo. E quando a gente olha a necessidade, de fato, para estabilizar a relação dívida-PIB no longo prazo, seria de um superávit primário ali de pelo menos 2% do PIB. Nós estamos muito distantes disso. Então, quando a gente olha a projeção do endividamento público, nós observamos que ao longo de todo ali no curto, médio, até no longo prazo, o endividamento continua crescendo. Então, como nós já temos um patamar de dívida significativo e um custo de rolagem também bastante expressivo, o cenário é bastante desafiador, não é algo a se comemorar. Nós temos também uma dificuldade ali do ponto de vista do governo, do ponto de vista da execução orçamentária, a questão da decisão relacionada ao Tribunal de Contas da União. Na prática, o governo apresenta uma peça orçamentária com equilíbrio orçamentário, mas dependendo de receitas de medidas que nem foram aprovadas, e historicamente apresenta receitas superestimadas e despesas obrigatórias subestimadas, e ao longo do exercício financeiro, acaba naqueles relatórios bimestrais mirando de fato no piso da meta para poder fazer os contingenciamentos. Agora, se for cumprir o que o Tribunal de Contas tem sinalizado de que o governo deve, ao longo da execução, ficar mirando no centro da meta, significa contingenciamentos mais expressivos. Significa que o governo vai ter que levar ali ao longo da execução do ano, nesses relatórios bimestrais, a um centro da meta que exige um superávit de 34 bilhões de reais. E isso, novamente, no ano eleitoral, traz inúmeros desafios políticos, inclusive do ponto de vista dos congressistas. Murilo, a gente acompanhou, inclusive, falas de Simone Tebet, a ministra do Planejamento, falando que para 2027 o arcabouço já não vai existir. A gente sabe que tem especialista falando que o arcabouço já não funciona desde agora. Queria entender que tipo de proposta, na sua avaliação, poderia ser feita diante desse cenário e esse cenário fiscal como um todo que a gente está vendo. E a gente fica se questionando se realmente valeria a pena para o governo, politicamente, economicamente também falando, fazer um movimento desse tamanho agora em 2026, porque certamente agora 2025 vai ser muito corrido, não daria tempo, mas para 2026 especificamente, levando em consideração que tem eleição, levando em consideração que o governo federal precisa fechar com esse superávit um ano que tradicionalmente com a eleição a gente sabe que o gasto é muito maior, portanto o ministro Haddad vai ter que girar o parafuso, como ele falou realmente, para conseguir arrecadar mais, porque é o que ele tem feito, tentar focar na arrecadação e não no corte, né? Então eu queria entender qual que é o quebra-cabeça nesse caso, como fazer esse movimento agora, olhando já para um arcabouço fiscal, ou o cenário nesse caso seria deixar tudo para 2027, para, se caso Lula se reelegesse, para o novo governo Lula, ou então um novo governo, caso chegasse, enfim, uma outra pessoa? Mexer de forma muito expressiva na regra do jogo agora é algo que não é desejável, porque abriria ali uma desconfiança muito grande na véspera do ano eleitoral, o que evidentemente ocasionaria ali pressões significativas do ponto de vista macroeconômico, descolamento na expectativa de juros, problemas, repiques inflacionários e outros choques macroeconômicos que não são desejáveis nem mesmo para o governo que busca a reeleição, muito menos para a sociedade. Digamos assim, os ânimos ficam mais à flor da pele no período eleitoral. Então, nós temos que ter bastante cuidado em propostas, digamos assim, mais ousadas. Agora, do ponto de vista do pós-cenário eleitoral, em 2027, de fato, seja o governo, qualquer governo que seja eleito, vai ter que lidar com uma questão estrutural, que é as despesas obrigatórias do Brasil ocupam quase todo o espaço fiscal das despesas do governo.
e elas apresentam, e as despesas obrigatórias apresentam uma trajetória de crescimento acelerada. Então, ano após ano, tem comprimido o espaço das despesas discricionárias, amarrando a gestão fiscal, tornando ali cada vez mais quem está à frente do Palácio do Planalto em simplesmente quase um executor de folha de pagamento e de obrigações já pré-contratadas, o que torna o desafio fiscal bastante grave. Juntando-se a isso, nós temos um processo paulatino de envelhecimento acelerado da população, ou seja, pressões do ponto de vista de despesas previdenciárias, despesas relacionadas também a benefícios sociais diversos, uma demanda reprimida muito grande por investimentos, especialmente também investimentos públicos que acabam sendo comprimidos devido ao restrito espaço fiscal. E nós temos ali demandas diversas, típicas da nossa sociedade, que vai se mudando ao longo do tempo, né? Então, levar toda essa equação para o centro da mesa e fazer aquela escolha de Sofia do que vai ser cortado, o que não, o que vai ter que ser, o que vai ter que vir por meio de uma proposta de emenda constitucional, de uma lei complementar ou uma lei ordinária, isso não é nem um pouco trivial e demanda um capital político, um esforço conjunto que englobaria ali, necessariamente a exigência de um apoio de situação e oposição dentro do Congresso Nacional, o que, obviamente, no ambiente de polarização dificulta bastante, e especialmente na antessala do período eleitoral, torna-se bastante improvável fazer alguma mudança substancial do ponto de vista das despesas. Portanto, seria ideal por parte do mercado que se esperasse alguma movimentação realmente relevante em torno aí do cenário fiscal a partir mesmo de 2027, independentemente de quem esteja no governo, que aí sim vai ser necessário se debruçar sobre esse cenário. E aí eu queria entender quais seriam os movimentos que, na sua avaliação, seriam necessários, já pensando em 2027, levando em consideração que a gente está em 2025, já é necessário fazer movimento, o movimento certamente não vai ser feito aí ao longo dos próximos meses e talvez o ano que vem. Então, para 2027, quais são as prioridades que o governo, independentemente de qual, precisa olhar para conseguir fechar as contas? Do ponto de vista ali, provavelmente vão ter que olhar com maior cuidado a questão das vinculações de despesas mínimas de saúde e educação, que acompanham a evolução da receita e tem tido um crescimento bastante substancial. Aqui não é a questão de juízo de valor de falar que você tem que gastar mais ou menos com educação ou retirar a necessidade de enfrentar a carência que nós temos aí no Sistema Único de Saúde, também na educação básica no Brasil, mas é enfrentar a realidade que nós temos de fazer escolhas que devem ser consistentes no médio e no longo prazo. Também nós temos que olhar se a política de valorização do salário mínimo vai continuar, nós temos que lidar com os efeitos fiscais que transbordam ali devido às vinculações que existem nos gastos previdenciários, de abono salarial, nos gastos de seguro-defeso, entre outras despesas que são vinculadas ao salário mínimo e que levam a uma despesa primária assumir uma trajetória crescente bastante expressiva. Do ponto de vista dos precatórios, o governo está atrasado, e não somente esse governo, o governo anterior do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes chegou a falar do meteoro do precatório, propôs ali uma solução pouco bem, no mínimo, pouco execuível do ponto de vista das contas públicas, de basicamente estabelecer o teto e jogar para debaixo do tapete o acúmulo de precatórios decorrente do não pagamento ali tempestivo desses precatórios. Nós temos que avaliar, porque para chegar no patamar, para chegar no nível de precatório, já é uma despesa que o governo vai ter que fazer por determinação judicial transitada em julgado. Então, algum problema aconteceu ali e deve ser acompanhado, ter uma otimização do ponto de vista para evitar chegar ao ponto de gerar essas despesas de precatório. Nós temos também que lidar com as questões relacionadas à previdência, né? Nós temos que o nosso sistema previdenciário ele é montado ali para uma sociedade do pós-guerra, onde não existia essa. Primeiro, na América Latina, nós temos os problemas clássicos da informalidade, que se soma agora a questões dos trabalhadores de aplicativo, que geram a pressão previdenciária de longo prazo.
e também com um esfacelamento das condições de financiamento do sistema atual, uma vez que a tendência é do o número de pessoas no mercado de trabalho ali contribuindo tende a cair, ao mesmo tempo que o número de beneficiários do sistema previdenciário tende a aumentar com o próprio processo de envelhecimento da população. Então, nós temos que lidar também não só com as questões das contas fiscais de curto prazo, mas olhar para mudanças estruturais que sejam passíveis de conciliar, obviamente, os mandamentos constitucionais com um sistema de financiamento de seguridade social que seja sustentável no médio e longo prazo. Muito bem, Murilo Viana, especialista em contas públicas. Obrigada mais uma vez pela conversa para tentar nos ajudar a entender quais os próximos caminhos do governo diante desse cenário fiscal. Bom trabalho para vocês e boa semana aí também. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada.